FM Network. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Gabriela e hoje eu tô aqui para apresentar o Passando a Limpo. A gente vai falar rapidinho de tudo que rolou nessa semana lá na NHL. O Passando a Limpo é um quadro aqui do Tic Tac Go, o portal que traz todas as atualizações sobre as melhores ligas de hóquei no gelo de um jeito dinâmico, fluido e divertido. Siga a gente no Twitter, Instagram e TikTok, só procurar por @TicTacGo e se inscreva no nosso canal do YouTube, procurando por Tic Tac Go por lá também. Então agora sobe no nosso Zamboni, que a gente vai dar uma limpada no gelo e ver tudo o que aconteceu na 8ª semana da temporada 2022-23 da NHL. E a gente vai começar falando de algumas marcas que foram atingidas essa semana. O Jack Hughes se tornou o jogador mais jovem da franquia dos Devils a marcar um hat-trick, que inclusive foi o primeiro da carreira dele no jogo contra o Capitals. O Aaron Ekblad marcou o gol de número 6.000 da história do Florida Panthers no jogo contra o St. Louis Blues. O Boston Bruins ampliou sua sequência de vitórias consecutivas em casa para 13 no jogo contra o Tampa Bay Lightning, mantendo o recorde da NHL de maior número de vitórias consecutivas em casa ao iniciar uma temporada. O time também está a 20 jogos sem perder em casa desde 16 de abril, incluindo partidas de playoffs, e então se tornou o 5º time a conquistar essa marca na NHL. Falando em Tampa Bay Lightning, o capitão do time, o Steven Stamkos, chegou a 1.000 pontos na carreira, e ele é o primeiro jogador do time a atingir essa marca. O Alexander Ovechkin marcou os seus gols de número 402 e 403 fora de casa na vitória contra os Canucks, superando o Wayne Gretzky, que tem 402, e ele alcançou o recorde da liga de maior números de gols marcados fora de casa. O atacante agora contabiliza 793 gols e a marca de 800 gols na carreira está cada vez mais próxima. Blake Wheeler se tornou o segundo jogador mais velho na história da franquia Jets Thrashers, porque lembra que antigamente a franquia era o Atlanta Thrashers e depois se mudou para Winnipeg? Pois é. Então, ele conseguiu aí marcar um hat-trick e ele ficou apenas atrás do Ray Ferraro. Falando em times canadenses, o Connor McDavid tornou-se o primeiro jogador a alcançar 40 pontos nessa temporada. E os passarinhos aqui da redondeza estão felizes com essa notícia, hein? O Logan Thompson, que é goleiro do Vegas Golden Knights, se tornou o 6º rookie na história da liga a ter 6 vitórias fora de casa em um mês e foi então nomeado o calouro do mês da NHL em novembro. Outro jogador que é bem jovem e que está brilhando muito é o Jason Robertson, que marcou o 3º hat-trick da sua carreira, se tornou o primeiro jogador a marcar 20 gols nessa temporada e apenas um jogador na história da franquia atingiu a marca em menos jogos, que foi o Dino Ciccarelli. O Kirill Kaprizov alcançou 100 assistências na carreira em 158 jogos. Entre os jogadores que fizeram sua estreia na NHL com o Wild, nenhum deles atingiu a marca de 100 assistências em menos partidas. Agora a gente vai falar de um calouro que volta e meia é comentado aqui no nosso quadro, que é o Matthew Beniers, do Seattle Kraken, que ele alcançou aí o recorde de gol mais rápido marcado por um calouro ao iniciar um overtime com apenas 7 segundos, e ele tornou-se o primeiro rookie a atingir a marca de 10 gols na temporada. O Darnell Nurse, que é o primo da Sarah Nurse, e o Jordan Martinook, que é do Hurricanes, o Nurse, que é do Oilers, né? Eles alcançaram a marca de 500 jogos na carreira. E o Yaroslav Halak registrou uma vitória com a sua 7ª franquia diferente. Então ele conseguiu isso também no Canadiens, no Blues, no Capitals, no Islanders, no Bruins e agora no Canucks. E ele se tornou o 7º goleiro na história da NHL a registrar uma vitória com o maior número de equipes.
Falando de time canadense ainda, nós temos o Mitch Marner, que marcou 1 ponto nas 15 partidas que disputou em novembro e ajudou então o Toronto Maple Leafs a contabilizar 25 pontos, alcançando o recorde da franquia de mais pontos em um mês. As crianças aqui hoje estão, daquele jeito. Ele também empatou o recorde do clube ao aumentar sua sequência de pontos para 18 jogos desde 27 de outubro. Gente, eu tô rindo porque a vizinhança tá muito maluca, então, primeiro eu gostaria de me desculpar, mas segundo é isso. Completamente energia caótica nesse episódio hoje. É passarinho, é criança, daqui a pouco é cachorro, vocês vão ver. O capitão do Ottawa Senators, o Brady Tkachuk, marcou o seu 100º gol na mesma partida em que ele atingiu a marca de 300 jogos na carreira. Agora quem tá fazendo barulho é a ovelha. Esqueci desse detalhe também. TTG hoje tá o quê? No zoológico, galera. O Matt Duchene, do Nashville Predators, marcou o gol de número 300 na carreira, tornando-se o segundo jogador do draft de 2009 a atingir a marca. E por fim, o Boone Jenner, que é o capitão do Columbus Blue Jackets, atingiu a marca de 300 pontos na carreira. Agora vamos falar aqui de uma coisinha que vocês já sabem, que é a nossa parceria com o pessoal da FN Network, mas vocês conhecem os outros podcasts da casa? Porque a gente tem um desafio tanto para os fãs quanto para os creators dos esportes internacionais no Brasil. Chama Desafio da Multiplicação de Downloads dos Conteúdos da Rede. E se você quer mostrar que é FNN de verdade, desafiamos você a indicar um podcast para o seu amigo, ou até você mesmo pode conhecer e ouvir um episódio diferente do que você já está acostumado. Para quem gosta da NFL, tem o Diário NFL, que fala da liga mais popular dos Estados Unidos. Para os amantes de basquete, tem o Nuaro, que fala da NBA. Além do TTG, tem o Icecast, que fala da NHL. E na MLB, a rapaziada do Rebatida tá cobrindo a off-season do beisebol. E também existem os podcasts de times lá da NHL. Então aqui a gente vai passar a listinha para vocês. Do Anaheim Ducks tem o podcast dos Ducks. Do Boston Bruins tem o Bruins e Brejas. Do Chicago Blackhawks tem o Fala Halcão. Do Columbus Blue Jackets tem o Cannons Podcast. Do Dallas Stars tem o Starscast. Do Detroit Red Wings, a voz do povo. Do Edmonton Oilers tem o Óleo no Gelo. Minnesota Wild tem o Wild Brazuca. Do New York Islanders tem o Capivara do Hockey. Do Pittsburgh Penguins tem o Igloo Cast. Do Kraken tem o Depths of the Kraken. Do St. Louis Blues tem o Blue Note. E do Toronto Maple Leafs tem o Pod Leafs. E aí, qual desses você acha que pode te agradar mais? Para não perder nada dos nossos conteúdos, segue a @SomosFN ou então acesse o site que é somosfnn.com.br. E aí, você topa esse desafio? Agora a gente vai trazer algumas notícias importantes que são: na sexta-feira, no dia 26 de novembro, a NHL celebrou o 105º aniversário, olha aí, ó. A liga foi fundada em 26 de novembro de 1917 no Windsor Hotel, em Montreal, e depois de 3 dias de muitas reuniões envolvendo os proprietários da National Hockey Association, conforme consta nas atas da reunião, os proprietários decidiram que os times Montreal Canadiens, Montreal Wanderers, o Ottawa Senators e o Quebec Hockey Club se uniriam para formar a National Hockey League, ou seja, a NHL. As primeiras partidas da liga foram disputadas em 19 de dezembro de 1917, ou seja, para os entusiastas de signo, a NHL é sagitariana, que inclusive é o melhor signo do zodíaco, todos sabemos disso. Antes da gente dar sequência, quero pedir desculpas porque, para completar o cenário caótico, tá caindo o maior temporal, então vai ter barulhinho de chuva e esse não tem como eu controlar. Agora a gente vai falar um pouquinho do Seattle Kraken, que registrou 10 vitórias, uma derrota e um overtime no mês de novembro, depois de obter apenas 8 vitórias até novembro,
na sua temporada inaugural. O Kraken, que terminou 37 pontos atrás do segundo lugar do Wild Card na Conferência Oeste em sua campanha inaugural, atualmente está entre os 5 primeiros na classificação da liga. Então, olha aí a campanha que o time de Seattle está fazendo. O New Jersey Devils também concluiu o mês de novembro com um recorde de 13 vitórias e 1 derrota em 14 jogos. Apenas 4 times da NHL registraram mais vitórias em um único mês. Colorado, que conseguiu 15 em janeiro de 2022, o Boston, que conseguiu 15 em março de 2014, o Pittsburgh, que conseguiu 15 em março de 2013 e Columbus, que conseguiu 14 em dezembro de 2016. O Devils contabilizou 2 pontos por jogo em suas últimas 10 partidas como visitante. Destaque para o goleiro, o Vitek Vanecek, que tem 11 vitórias, 3 derrotas em 14 partidas com o Devils e ocupa o 4º lugar na liga em média de gols sofridos, sendo uma média aí de 2,24 gols por partida. Agora, se você gosta de placar doido, você vai gostar dessa notícia. O Los Angeles Kings e o Seattle Kraken fizeram uma partida mais doida até aqui e teve o maior número de gols até agora na temporada. Então o Kraken, que continua impressionando e muito, venceu os Kings por 9-8 no overtime, o que deixa tudo ainda mais maluco. Durante a partida foram 6 gols no primeiro período, 8 no segundo, 2 no terceiro e o Andrei Burakovsky marcou o gol da vitória do Kraken, então aí na prorrogação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre lesões, que essa é a parte triste, e outras movimentações que aconteceram. A primeira notícia é do Chris Letang, que é o defensor lá dos Penguins, e a notícia é que ele sofreu um derrame e ele tá fora por um tempo indeterminado. Segundo o comunicado da franquia, esse problema de saúde não ameaça a carreira, então respira fundo, torcedor. Ele já tinha sofrido um derrame em 2014 e na época ele perdeu 2 meses da temporada. Ainda nesse comunicado, a franquia disse que o Letang nasceu com um pequeno buraco na parede do coração, que é um defeito relativamente comum que fecha com o tempo na maioria das pessoas. E aí o defensor descobriu isso quando ele fez exames após ter tido então esse primeiro derrame. E a notícia boa é que o time revelou que ele não tem nenhuma sequela, então a gente espera que ele se recupere da melhor forma possível e possa voltar pro gelo. O Tyler Bertuzzi, que é lá do Detroit Red Wings, ele foi colocado no Injury Reserve pela segunda vez nessa temporada. Um puck acertou a mão esquerda no jogo contra os Sabres e aí ele precisou passar por uma cirurgia na sexta-feira, dia 2 de dezembro. E infelizmente ele está fora por pelo menos 6 semanas, segundo informações do próprio time. O goleiro do Vancouver Canucks, o Thatcher Demko, deverá ficar fora por pelo menos 6 semanas após ser retirado do gelo contra os Panthers. Mas a gente não tem nenhuma informação mais específica sobre a lesão do goleiro, porque o time ainda não falou nada sobre. Então a gente espera que tudo fique bem com ele também. Agora vamos falar de que? Trocas, movimentações. Maior baderna sempre, eu odeio esse tópico. Mas vamos lá. O Carolina Hurricanes adquiriu o defensor Zach Hayes dos Vegas Golden Knights em troca de considerações futuras. Para quem não sabe, considerações futuras seria basicamente nada, mas você não pode trocar um jogador por nada na NHL, então eles colocam esse considerações futuras aí, né, pra dar aquele miguezinho. E por último, nós temos o Dallas Stars, que renovou com o Roope Hintz por 8 anos, que é um jogador bem importante pro time. E a média anual do salário dele é de 8 milhões e 45 mil dólares, que é um salário bem interessante. Então esse contrato faz com que o finlandês fique no Texas até pelo menos a temporada de 2030-2031. E como sempre, a gente finaliza aqui o Passando a Limpo falando
das 3 estrelas do TTG, que são aqueles jogadores que foram mais importantes para os seus times, que marcaram muitos gols, deram muitas assistências, fizeram muitos pontos, ou seja, aqueles caras que brilharam. A terceira estrela da semana é alguém que comentamos durante esse episódio, que é o Blake Wheeler do Winnipeg Jets. Conseguiu marcar 3 gols, deu 4 assistências e fechou com 7 pontos. Aqui, então, agora a gente vai falar dessas 2 primeiras estrelas, que nunca é surpresa para ninguém, né? Essa duplinha dinâmica. Segundo lugar, nós temos Leon Draisaitl, do Oilers, que marcou 5 gols, deu 2 assistências e fechou com 7 pontos. E em primeiro lugar, quem é que estaria se não ele? Connor McDavid, que também é do Oilers. Ele marcou 3 gols, deu 5 assistências e marcou 8 pontos. Então é isso, pessoal. O nosso Passando a Limpo caótico termina aqui. Foi chuva, foi cachorro, foi criança berrando, foi ovelha. Então agradeço pela sua paciência, por você ter ficado até o fim aqui com a gente. E se você ouviu tudo, entra lá no nosso Twitter, @TicTacGo, encontra o post do episódio do Passando a Limpo e comenta um emoji. Pode ser um passarinho, pode ser uma ovelha, pode ser um cachorro, pode ser uma tempestade. Tem que ter a ver, combinado? Então fechou. A gente tá em todas as redes sociais, que é no mesmo @TicTacGo. Também temos canal no YouTube, temos lojinha, então tem tudo. E para ficar tudo mais fácil, a gente deixou aqui na descrição do episódio. Então é isso, até semana que vem. Um beijo e tchau!